Shalom, bom dia, graça e paz. Eu sou o Bispo Jorge Andrade, pastor e fundador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal. Amados, eu quero estar trazendo um estudo nessa manhã sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Eu comecei vários estudos e não pude concluir devido ao pouco espaço de memória do meu celular. Mas hoje eu quero estar dando a sequência sem delongar nas argumentações desnecessárias. Eu quero falar sobre as duas testemunhas. Querido leitor e querido ouvinte, sempre que leio a profecia que Jesus entregou ao teólogo divino, faço-me essa pergunta: quem são as duas testemunhas do Apocalipse? E afligido pelo texto sagrado, refugio-me num contexto hermenêutico remoto e improvável. Será que o apóstolo, a fim de poupar-me dessa angústia, não poderia simplesmente ter declarado o nome desta testemunha e o epieto daquela? João, porém, inspirado pelo Espírito Santo, foi dirigido a velar, na revelação desses últimos dias, a identidade de ambas. Como se vê, a leitura profética tem as suas sutilezas, declara o essencial, mas não aclara os acessórios. Por essa razão, levantam-se as hipóteses, erguem-se as suposições e erigem-se as teses. Mas não nos incomodemos com essas dificuldades. São apenas aparentes, fazem parte da pedagogia divina. Todavia, precisamos voltar ao assunto. Afinal, quem são as duas testemunhas? Uns elegem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, dizendo que no período da Inquisição, na Revolução Francesa, como disse o Leandro Quadros, no período da Inquisição da Revolução Francesa, muitas Bíblias foram queimadas em praça pública e, segundo eles, a palavra de Deus esteve morta. Eu não sei de onde os caras tiram isso. Então, muitos alegam ser o Antigo Testamento e o Testamento Novo. Outros apontam Enoque e Elias. Outros ainda sugerem Moisés e Enoque. Ainda outros delimitam classicamente dois nomes, Elias e Moisés. A essas alturas, a ordem pouco importa. Ontem à tarde, um amigo bastante chegado sugeriu-me a Zorobabel, o sumo sacerdote, e Josué. A Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Para justificar a sua opinião, fez ele uma pausa doutoral e, franzindo a tese, lembrou o fato de que ambos estão relacionados às oliveiras vistas por Zacarias e evocadas por João em seu exílio na distante, mas bem-aventurada Patmos. Pelo tom de sua voz, esse meu companheiro de jornadas teológicas estava convicto, entretanto não me convenci de todo. Afinal, que alternativa adotar? Foquemos cada possibilidade. Já de início descartarei a primeira. Não acredito que as duas testemunhas sejam o Antigo e o Novo Testamento. A única palavra de Deus esteve morta. Ah, pastor Jorge Andrade, mas no período da Revolução Francesa, eles mataram a palavra. Quando ela foram queimadas milhares, centenas de Bíblias em praça pública. A palavra de Deus não morre, irmão. A própria palavra de Deus é o próprio Jesus. Ele, lá em Apocalipse 19:13, ele é a palavra de Deus. Salmo 119:89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Lucas 21:33, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Elas testificam de Deus? Sim, mas não quer dizer que elas são as duas testemunhas.
E a primeira regra da hermenêutica é que a Bíblia se interpreta por si só. Onde é literal, é literal. Aonde é figurado, onde é literal, é literal. Onde é figurado, é figurado. E aonde é simbólico, é simbólico. Eu vou dar um estudo, vou estar gravando um estudo aqui no meu canal, no Semeador, PB Jorge Andrade, sobre escatologia, ensinando algumas regras de interpretação. Regras de hermenêutica, de interpretação, principalmente sobre o livro do Apocalipse. Então, já de início, descartarei a primeira. Não acredito que as duas testemunhas sejam o Antigo e o Novo Testamento. A razão é bastante simples. As Escrituras não são as testemunhas. São elas o inspirado, inerrante e completo testemunho de Deus à humanidade. Logo, a Bíblia Sagrada constituirá o conteúdo e a forma da proclamação desses. Então aí já fica por terra esse argumento contraditório, que seja as duas testemunhas, o Antigo e o Novo. Varões como arautos de Jesus opor-se-ão ostensiva e audaciosamente ao império do Anticristo. Restam agora as outras possibilidades. Mas antes de as examinarmos, esbocemos o perfil desses corajosos obreiros. Vejamo-los, antes de tudo, como profetas virtuosos e irresistíveis que atuarão aqui na Terra na pior fase da história sagrada da humanidade. Os 3 anos e meio subsequentes ao arrebatamento da Igreja de Cristo. Apocalipse 11, versículo 3. Se levarmos em conta o ano lunar, observado pelos judeus, computaremos 1260 dias. Logo, depende-se de que eles terão de estar devidamente preparados, a fim de deflagrar a sua ação profética universal, tão logo os santos de Cristo sejam retirados do mundo. Em segundo lugar, os 2 profetas necessitarão de um firme e provado fundamento bíblico, teológico e histórico. De outra forma, como poderão interpretar os sinais que marcarão a parte inaugural da 70ª semana de Daniel? Daniel capítulo 9, versículo 27. Sem esse estamento, o seu ministério não terá qualquer efeito redentor. Infere-se então que estamos a falar de 2 varões extraordinários, poderosos e sapientíssimos nas coisas de Deus e dos homens. A quem os compararemos? A Enoque, a Moisés e a Elias, ou ainda a Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué? Outrossim, consideremos que, no exercício do seu ministério, eles atuarão no poder do Espírito Santo, na virtude do Espírito. Farão tantos sinais como Moisés e tantos milagres quanto Elias. Não estou dizendo que serão esses. Além disso, não sabemos se Enoque, em seu ministério de 3 séculos, realizou algum potente ou obra sobrenatural. Eis como já descreve-lhe o ministério. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e os devora, os inimigos. Aí o irmão falou para mim assim, mas como que sairá fogo da boca deles sem queimar eles? Aí eu falei, lá em Jeremias 5,14 diz assim, ó, o Senhor converterá a palavra do profeta em fogo e o povo como lenha. Então não quer dizer que é fogo literal, ali é a palavra de autoridade. Como eles também dirão, não haverá chuva nesse período, as 2 testemunhas, e não haverá chuva. Então farão sinais. Ali é a palavra de autoridade, igual Elias falou lá pro capitão que veio com 50 soldados. Homem de Deus, desça desse monte, acho que era o Monte Horebe, ali é o Monte Sinai. Desça desse monte e venha conosco. Aí Elias disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e ter 50. E descia fogo do céu, consumiu o capitão e 50. Isso foi por 2 vezes.
Então foi 2 capitães e 100 soldados que foram destruídos. Até que a terceira vez o anjo do Senhor mandou ele descer. Então não quer dizer que seja fogo literal, mas palavra de autoridade sairá da boca do profeta. Então, irmãos, elas têm autoridade para fechar o céu, tá entendendo? E para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Apocalipse 11, versículos 5 e 6. Se o ministério de Moisés e Elias foram locais, os das duas testemunhas será universal. Proclamando os juízos divinos, percorrerão a terra e todos desmascararão o anticristo e o falso profeta. E a todos desmascararão o anticristo e o falso profeta, arriscando a própria vida, opor-se-ão ao dragão e ao próprio inferno. A essas alturas, meu teológico leitor, você já deve estar sem muita paciência para ler-me e para ouvir-me os derradeiros argumentos. Mas, por favor, irmãos, só mais um pouquinho de paciência e já vamos finalizar. Mais outros 5 minutos do seu raríssimo tempo, voltemos ao assunto. Quanto à identidade das testemunhas, temos apenas esta pista. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 4. O autor do Apocalipse cita indiretamente a Zacarias, que ao referir-se a Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué, identifica-os como os 2 ungidos que assistem junto do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 4 de Zacarias, versículo 14. Isso não significa, porém, que as 2 testemunhas sejam os personagens citados pelo profeta pós-exílico. Senão, são estes quem são? Para responder a essa pergunta, recorramos à lógica e à história. Tenhamos em mente que o Espírito Santo entregou a Zacarias uma profecia de referência dupla. Na primeira instância, o profeta referiu-se, de fato, ao governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué. Já na instância apocalíptica, refere-se às 2 testemunhas que atuarão na 70ª semana. Os personagens da primeira referência preencherão, na verdade, as demandas da instância inicial. E o soerguimento da Assembleia do Senhor naquele período tão adverso das crônicas judaicas. Após haverem cumprido seu ministério, morrerão e foram sepultados, agora congregados ao seu povo. Congregados ao seu povo, aguarda a ressurreição ao lado dos que descansam na esperança de Jesus Cristo. Em sua presciência, portanto, o Senhor reservou 2 profetas extraordinários para esse tempo do fim. Um do período antediluviano e o outro da era pós-diluviana. Sim, querido e amável leitor. Sim, querido e amável ouvinte. Refiro-me a Enoque e a Elias, os 2 únicos seres humanos que deixaram esse mundo sem experimentar a morte. Conforme Gênesis capítulo 5, versículo 24 e 2º livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Não estou dizendo que eles terão de voltar à terra, porque o homem está ordenado a morrer uma única vez. A proposição do autor da Epístola aos Hebreus não se aplica a esse caso em particular.
mas a responsabilidade do ser humano diante da morte. Hebreus 9:27. Caso contrário, não poderíamos aceitar a verdade concernente ao arrebatamento dos crentes que estiverem vivos, por ocasião da volta de Jesus. O que eu quero dizer é que Deus, em sua multiforme sabedoria, entesourou Enoque e Elias para atuarem na primeira metade da 70ª semana de Daniel. Eis porque os poupou da morte física. Desde então, vêm eles acompanhando junto ao Senhor. Tanto finalizar aqui, irmãos, tanto a história sagrada no céu quanto a história humana na terra. Divinamente instruídos, já se encontram santificados e ungidos a entrar em ação a qualquer momento. O seu ministério será singular e virtuoso, pois terão de enfrentar quem instrumentou a Faraó e a Herodes, o Grande, a Hitler, Stalin, a Mao Tse Tung e aos que resistem ao Santo Evangelho. Sim, eles terão de enfrentar o próprio diabo. E nessa luta, apesar de caírem no epílogo do seu ministério, serão vitoriosos. Deixarão bem claro que Deus está no controle absoluto de cada evento temporal ou eterno. No remate de sua tarefa, serão assassinados pela besta e pelo falso profeta. Mas passado 3 dias e meio, o Espírito Santo os trará novamente à vida. Apocalipse 11, versículo 11. Ato contínuo, serão transladados ao céu. Talvez, meu estudioso e culto leitor e ouvinte, esteja errado quanto à identidade das duas testemunhas. Mas de uma coisa tenho absoluta certeza: tão logo a Igreja de Cristo seja arrebatada dos extraordinários obreiros de Deus, inaugurarão o ministério profético mais poderoso da história sagrada. Obrigado, amados ouvintes e amados leitores que lerão esse artigo teológico, né? O autor desse artigo é o pastor Claudio Honor de Andrade, mas eu corroboro no mesmo raciocínio que ele. Eu sou o Bispo Jorge Andrade e vos desejo saúde e paz, e que esse estudo bíblico seja para edificação e elevação espiritual dos irmãos. No meu ver, são Enoque e Elias, pois foi os únicos dois que não morreram. E carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Pastor, se carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, aonde eles estão? Provavelmente estão no paraíso. E o paraíso ainda não é o céu definitivo. O paraíso está abaixo do trono de Deus. Estão guardados lá como as duas oliveiras, após o arrebatamento da igreja, na metade da grande tribulação, irão aparecer para cumprir esse intento teológico e esse intento escatológico que Deus tem nos reservado para tal propósito. Eu sou o Bispo Jorge Andrade e vos desejo saúde e paz, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.